Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, 19 de outubro de 2022. No programa de hoje, nós vamos entrevistar uma figura extremamente importante. É um documentarista que está aí bombando, não só no Brasil, como no exterior. Eu estou me referindo ao Marcos Pimentel. Um dos trabalhos mais recentes dele, inclusive, está em cartaz no Brasil e em Belo Horizonte, no cinema Belas Artes, o cinema de arte por excelência da capital mineira. E esse documentário dele chama-se Fé e Fúria. Neste documentário, ele discute a dificuldade, o relacionamento complicado entre igrejas neopentecostais, é claro que ninguém está generalizando, mas muitas delas, e as demais religiões, em especial as religiões de matrizes africanas. Então, o Marcos Pimentel é o nosso entrevistado de hoje. E olha, essa conversa ela é da maior importância, porque quando ele rodou esse documentário, foi entre 2016 e 2018. Esta já era uma questão complexa, essa relação difícil, né? Autoritária, intransigente de muitas igrejas neopentecostais. De novo, não estamos generalizando, mas algumas são muito intransigentes. Eu cito como exemplo a Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus. A título de exemplo, eu assisti recentemente um culto na Igreja Universal do Reino de Deus e lá a pastora e depois o bispo, né, diz com todas as letras que Deus é de direita e que o diabo, Lúcifer, é de esquerda. E ainda perguntava para os fiéis, no caso era um culto das mulheres, né, as mulheres presentes, se elas iriam aceitar que o diabo entrasse na casa delas, na vida delas. Quer dizer, não dá, né? Isso aí é uma apelação, baixaria, né, inaceitável. Mas quando o Marcos fez o documentário, foi entre 2016 e 2018, quer dizer, a coisa não estava tão aguçada feito agora, e não tinha criado contornos tão graves quanto neste momento, a ponto do candidato Lula, do ex-presidente Lula, que disputa a eleição, hoje divulgar uma carta aos evangélicos, reafirmando o óbvio, não é? O óbvio, que ele respeita todas as religiões e que o Brasil é um Estado laico. E mais ainda, foi ele que criou a legislação, né, que possibilita que todas as religiões, todas, sem exceção, tenham espaço no Brasil. Todos têm direito à sua fé. O que não pode é um achar que a fé dele ou dela é melhor do que a do outro e perseguir a do outro. E é exatamente esse o tema do documentário Fé e Fúria. Então, já está nos nossos bastidores e agora a gente vai chamar aqui para, né, para a presença de todos, com todos, o Marcos Pimentel. Boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo ao Toque da Alvorada. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho de resistência que vocês desenvolvem aí. Um prazer poder estar contribuindo um pouquinho hoje. Olha, prazer enorme ter você aqui, em nome de todo o Coletivo Alvorada, e dizer também parabéns, viu, para o seu trabalho maravilhoso, que está aí discutindo, tematizando, né, questões que estão acontecendo na sociedade brasileira, mas, infelizmente, muita gente faz vista grossa, a própria mídia, a mídia corporativa, não trata disso com a importância e a profundidade que deveria estar sendo tratado. Então, parabéns mesmo sobre o seu trabalho. Mas, olha, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero fazer o que eu sempre faço, né? Pedir a vocês que estão conosco que vão lá e curtam, né? Porque vocês curtindo e compartilhando esse programa, ele cria pernas e anda mais, vai para mais longe. Mais ainda, pedir para vocês entrarem lá no nosso canal do Coletivo Alvorada no YouTube, e não só se inscrever, quem ainda não está inscrito, mas ativar o sininho,
Ativando o sininho, você vai passar a receber todas as informações de tudo que o coletivo faz. E olha, gente, esse coletivo trabalha, viu? São 10 programas entre entre semanais e mensais, né? Diário ainda não temos não, mas chegaremos lá. Sem falar num trabalho educativo, pedagógico, de conscientização enorme, diário, que o Coletivo Alvorada faz em várias situações em Belo Horizonte. Então, é muita coisa e você vai ser avisado de tudo, com antecedência, você vai ficar por dentro e você vai poder se agendar, se programar com mais antecedência. Bom, então feito esse pedido, lembrando sempre que nós integramos a mídia independente, aquela mídia que não tem patrão e que não depende de anunciante para existir. Por isso é que a gente pode falar exatamente o que está acontecendo e conversar com as pessoas que a gente acha que a gente deve conversar e que são fundamentais para vocês entenderem o que está rolando hoje em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Né? A vantagem da internet é essa, né? É do local para o mundo. Bom, então, feitos isso, né, esse papinho inicial, vamos começar aí sim a nossa conversa com Marcos Pimentel. Antes de entrar, Marcos, propriamente no seu mais recente trabalho, não sei se é o mais recente, mas pelo menos é um dos mais recentes, esse documentário incrível, Fé e Fúria, eu queria que você contasse um pouco para o nosso público, quem está nos assistindo, um pouco da sua história. Eu sei que você é mineiro, que você nasceu em Juiz de Fora, que você é hoje um dos mais premiados documentaristas brasileiros, você tem, me parece, perto de 100 prêmios, e seus trabalhos já foram exibidos em mais de 700 festivais. Mas conta pra gente como é que você começou no cinema, como que você se interessou por essa coisa tão bacana que é o documentário. Olha, eu sou de Juiz de Fora, como você falou, né? Amo demais minha terra. Infelizmente, volto lá com muito menos frequência do que gostaria. Meus pais e alguns sobrinhos e minha irmã ainda moram lá. E foi lá que tudo começou, né? Eu me formei como psicólogo e também no curso de comunicação social da FJF. Durante a faculdade, né, tinha uma extinta habilitação em rádio e TV, que já nem existe mais, que trabalha com os bastidores das produções, assim, e aí eu tive contato com algumas questões relacionadas a documentário lá, e foi amor à primeira vista, entendi que era ali que eu queria seguir, nortear meu trabalho, e até hoje, tudo que eu quis dizer para o mundo, o cinema documentário me possibilitou, então entrei, mergulhei de cabeça, fui estudar mais, e fui estudar numa escola de cinema que tem em Cuba, me formei lá em cinema documentário, depois fiz uma outra especialização na Alemanha, também em cinema documentário, e voltei para o Brasil e resolvi seguir, trilhar meu caminho dentro do cinema independente, fazendo meus filmes. Tive algumas poucas experiências no campo da ficção ao longo da vida. Eu acabei de filmar meu primeiro longa de ficção, já dirigi o especial de fim de ano da Globo Minas em 2018, com a coprodução com a Globo Filmes, chamado Dia de Reis, sobre folia de reis às margens do Rio São Francisco. Mas o meu trabalho está todo voltado para o cinema documentário, que amo de paixão, respiro isso 24 horas por dia. E foi assim que eu fui entrando, fui cavando, e sempre no cinema independente, autoral, com projetos de baixo orçamento, tratando de dialogar de forma profunda com um público reduzido, mas podendo explorar bastante sem ter grandes amarras nas costas. Eu gostei quando você falou, colocando vocês, o coletivo, dentro da mídia independente. Eu, enquanto um realizador independente, sei muito bem a dor e a delícia de estar nesse lugar, né? Tudo que a gente ganha e tudo que a gente perde, e me realizo completamente. Por isso também me identifico tanto com a proposta de vocês, porque eu acho que a gente precisa falar das coisas que a gente quer falar na hora que a gente quer falar, na hora que a gente acha que precisa falar. Exato. Você falou, não é, que, enfim,
dessa sua formação, que envolve cursos de documentarista, né, na Alemanha, o curso que você fez em Cuba. Em Cuba, se não me engano, é aquela famosíssima escola em Los Baños, não é? E hoje você é professor lá também, não é isso? Sim, essa escola fica em Santo Antônio de Los Baños. Eu me formei lá, anos depois eu voltei para dar aula. Desde 2019 eu dou aula lá, vou 4 vezes por ano. E gosto demais, tenho raízes extremamente fortes com essa escola especificamente, e que é um lugar muito especial no mundo, assim, sabe? Tem muita, muita gente bastante especial vai para lá e consegue fazer filmes igualmente especiais depois que sai de lá. Uhum. Essa escola, não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe disso, mas um dos seus fundadores foi Gabriel Garcia Marques, não é isso? E ele, inclusive, deu aula lá durante um tempo grande, né? Enfim, eu acho que até bem próximo da morte dele. É isso mesmo, Marcos? Sim, é isso mesmo. A escola, além de ser um dos fundadores, ele era o dono da escola, né? A escola pertencia a ele. Ele criou uma fundação para administrar a escola. Foi várias vezes. No final da vida já estava morando no México, mas ia uma vez por ano lá, dava aula e tudo. A gente chegou a se cruzar. Não cheguei a ter aulas com ele, mas o escutei falando lá em algumas ocasiões, e é uma pessoa bastante especial também. Você tem total razão. Até o final da vida ele foi bastante presente. E até hoje a escola é mantida pela fundação que ele criou para ser a mantenedora da escola. Antes da gente passar para conversar sobre o seu trabalho mais recente, né, o Fé e Fúria, eu só queria que você comentasse um pouquinho sobre o cinema cubano, porque aqui no Brasil a gente conhece muito pouco, né, do cinema cubano. No entanto, a Cuba tem um cinema muito forte, muito vigoroso, um cinema muito interessante, não é? Seja na ficção, seja em documentários, e a gente tem pouco acesso a ele. Né? No nosso caso, eu pertenço à Associação José Martí, aqui de Minas Gerais, sou da diretoria, que é da amizade, né? Minas-Cuba, Brasil-Cuba. Então, a gente tem acesso a esses filmes, mas a maioria da população acho que desconhece. Então, você que está tão ligado, fala um pouquinho para a gente sobre o cinema cubano, o contemporâneo, né? Antes da gente entrar propriamente no seu trabalho. Olha, é um cinema extremamente vigoroso, que desde o início da Revolução Cubana ganhou uma presença, uma força muito grande. Cuba é um país que consome muito produtos culturais. A população tem o hábito de frequentar salas de teatro, de cinema, feiras de livro. Isso é impressionante quando você conversa com a população. Claro que tem uma série de problemas, todas as questões, por ser um país pobre, por todas as questões ligadas ao embargo também, que isso sempre afetou bastante, mas é uma população extremamente culta, isso chama muita atenção. Os alunos que eu tenho hoje em dia, é impressionante o abismo que existe entre jovens da mesma idade, sendo cubanos, e os que não são cubanos, porque é uma escola internacional, tem alunos do mundo todo. Então é impressionante como chama muita atenção, salta aos olhos a sólida formação humana e cultural dos alunos cubanos, e isso se passa também pela força do cinema, né? A população, muitos cinemas de rua, a preços irrisórios, praticamente gratuitos, né? Não é gratuito, custa alguns centavos, mas a população que frequenta constantemente, vê tudo que está sendo exibido ali, vê mais de uma vez, conversa, vai a conferências, vernissage, está sempre extremamente participativo. E foi um cinema que conseguiu, que teve anos de ouro nos anos 60 e 70, assim, né, se destacando muito. Depois, nos anos 90, surge uma nova leva de realizadores que começam a chamar a atenção do mundo todo, com obras que se destacam bastante, e que nos dias de hoje tem uma turma nova fazendo cinema de forma independente também, bastante interessante, fora dos mecanismos estatais, fora do ICAIC, que seria o correspondente à nossa Ancine aqui no Brasil, né, que é quem domina toda a cadeia produtiva, mas já de alguns anos para cá é possível você encontrar casas produtoras independentes fazendo muitas coproduções
com fora de Cuba, conseguindo verba para filmar fora e realizando suas produções na ilha, e esses filmes têm viajado, chamado a atenção de curadores e público espalhados por todas as partes do mundo. É um cinema que conseguiu se reinventar ao longo dos anos, e que segue com uma pujança que chama muita atenção. Uhum, exato. Diferentemente da realidade brasileira, especialmente hoje, não é? Em que são poucos os filmes nacionais em cartaz, sejam ficção, sejam documentários, não é? E, infelizmente, para eles chegarem a um público mais amplo, não é? É quase que um esforço do próprio realizador. Não é? Bom, mas vamos entrar no seu documentário incrível, né? Maravilhoso, muito bem colocado, o Fé e Fúria. Conta pra gente, Marcos, como é que você teve a ideia de fazer esse documentário? E a gente está falando lá de 2016, não é? Porque ele é filmado entre 2016 e 2018. Né? Ângela, tudo começou com notícias de jornal. Eu sou um consumidor constante de matérias, de artigos, de coisas que encontro na imprensa. Tenho até o hábito de ler diferentes veículos, uma mesma notícia em diferentes veículos para tentar formar a minha opinião, sabendo que todo jornal segue e responde aos interesses do dono do jornal, né? Então, eu sempre consumi muito material da imprensa, da mídia, e comecei a encontrar um monte de matérias que falavam sobre casos onde adeptos das religiões de matriz africana, de Umbanda e Candomblé, vinham sendo proibidos de exercer seus cultos dentro de algumas comunidades, de favelas, morros, aglomerados, vilas, subúrbios, periferias de diferentes cidades brasileiras. Né? Tinha muita coisa no Rio de Janeiro no primeiro momento, depois começaram a aparecer umas coisas em Salvador, em Brasília, em Recife, em Fortaleza. E isso começou a me chamar bastante atenção, porque sempre a gente estava falando de favela. Né? E tinha algumas diferentes teorias por trás, e isso me chamou muita atenção, porque se a gente está falando de favela, a gente está falando de locais com grande concentração de população negra. Esse preconceito, essa proibição da prática, vinha exatamente contra as religiões de matriz africana. Então, isso já me parecia uma questão grave. Né? Por que isso estava acontecendo dentro desses territórios? E eu resolvi me aprofundar mais, andar, começar a escutar, conversar com amigos, conversar com pessoas que me indicavam, né, entrar dentro das comunidades. Eu não sou um cara que mora em comunidade, mas desde que eu saí da casa dos meus pais, eu sempre moro muito próximo de comunidades. Né, sempre. Agora, eu estou falando com você aqui, se eu olhar da janela ali, eu estou dentro do aglomerado Santa Lúcia aqui, eu moro coladinho na entradinha da Vila Estrela. Então, são locais onde eu sempre frequentei, gosto muito, e tenho grandes amigos, e tenho uma profunda admiração por todo mundo que está ali. Então, eu comecei a buscar minha rede de contatos, de amigos, né, para tentar entender o que vinha acontecendo nessas comunidades, no primeiro momento aqui em Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro. E, para minha surpresa, eu comecei a encontrar um monte de histórias que me deixavam muito claro que não eram ações isoladas, que não eram casos isolados, como aparecia no primeiro momento, que de tempos em tempos pipocava na mídia alguma matéria. E não. E isso começou a ser uma prática bastante comum dentro desses territórios, e que tinha uma série de causas. Eu me interessei num primeiro momento e resolvi, cara, eu acho que tem filme aí, deixa eu começar a me aprofundar, eu vou fazer um filme. Naquele momento, eu acreditava que seria possível fazer um filme sobre intolerância religiosa. Esse era o meu objetivo inicial. Mas à medida em que eu fui entrando nessas histórias, conhecendo diferentes casos, conhecendo as pessoas envolvidas, entrando nessas comunidades, conquistando a confiança dessas pessoas,
elas começavam a me trazer outros casos, né, a me abrir portas para outros casos e também começar a fazer links e pontes entre os agentes envolvidos nessas questões dentro das comunidades. E aí foi possível ver que não é uma questão somente de intolerância religiosa. Né? Um filme e aí isso até me interessava muito mais, porque era a possibilidade de fazer um filme que partia de casos de intolerância religiosa, mas que falava de várias outras coisas. Se a gente assiste Fé e Fúria, você tem um apanhado de vários temas que estão completamente relacionados com essa onda conservadora que, infelizmente, paira sobre o nosso país nos últimos anos, né, já há alguns anos, e que nos permitem abordar massacre de minorias, poder armado, as complicações do poder armado relacionadas ao tráfico, à polícia, à milícia, à política nacional, relações obscuras entre religião e poder, né? Então, racismo religioso, né? São uma série de questões que, no momento em que eu fui filmar, o filme é realizado entre 2016 e 2018, eram temas que já estavam ali acontecendo e cada vez mais, né, surgindo e ganhando força na sociedade brasileira, e que nos últimos anos foi exacerbado de uma forma brutal por esses últimos 4 anos de governo. Né? Então, tudo surgiu disso. Eu comecei a ler coisas que me interessavam, me chamou a atenção, falei assim, por que isso está acontecendo? Para mim não fazia nenhum sentido. Eu que sempre frequentei muito favela, comunidade, era muito comum, são espaços que, por ter um território reduzido, é tudo meio amontoado, é tudo muito colado um no outro. Né? Então, sempre foi muito comum você ter uma casa de pastoral da Igreja Católica, do lado de uma igreja evangélica, do lado de um terreiro de candomblé, do lado de um centro espírita, do outro lado um terreiro de umbanda, né? Sempre está tudo muito misturado dentro de um pouco espaço, o que sempre foi marcado por uma diversidade muito grande. Né? À medida que os anos foram passando, a gente foi observando um desequilíbrio dessas forças religiosas dentro desses territórios, e isso está relacionado a uma série de causas, por isso eu resolvi fazer esse filme, para me aprofundar e poder ir revelando todas essas camadas para os espectadores. Uhum. Antes da gente continuar, muito interessante o que você está falando, muito rico, né? Eu vou pedir à nossa produtora técnica, Alexandra Badaró, para rodar o trailer do Fé e Fúria, não é? Porque eu acho que é interessante quem está nos assistindo entrar um pouco no clima, né, que o filme mostra. É possível, Alexandra, rodar o trailer? Então, o maior inimigo do homem é o próprio homem, mas quando ele está sem Deus. Porque a nossa guerra, qual que é a minha guerra? A minha guerra é lutar contra o pecado, porque o pecado todo dia me chama. Tá monitorado e tá tranquilo, Mac. Aí aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Você já tá ligado, né? Ele é nosso Deus e Ele sempre vai estar fortalecendo a gente. Só a gente não abandonar Ele, tá ligado? O cenário mudou bastante, né, devido à conversão, à chegada desse traficante aqui. Ele voltou para a comunidade e trouxe o evangelho com ele. E começou a mudar.
mandou quebrar as casinhas onde tinha estátua e mandou pintar já no muro já desde de 2000, 2001, né? Jesus é o dono do lugar e começou a proferir, na verdade, o evangelho. E hoje em dia, né, os traficantes, eles apoiam, tanto apoiam como foi eles que patrocinaram esses grafites, e a comunidade adora. A comunidade ganhou cor, ganhou luz. Qual é a responsabilidade disso, né? Qual é a responsabilidade hoje de um traficante dizer que ele é evangélico e fechar um terreiro? Será essa responsabilidade é só dele? Essa responsabilidade também é nossa? Porque esses terreiros foram fechados e perseguidos pela polícia, pela Igreja Católica. Então, essa responsabilidade, esse algoz, é realmente esse traficante? É só esse traficante? Ou é toda uma sociedade, toda uma cultura que colaborou para que um traficante tivesse o poder ou a intenção de fechar um terreiro de Umbanda e Candomblé? Bom, magnífico. Eu assisti já ao documentário, saí impactada e você levanta questões realmente cruciais. Mas então, Marcos, fala um pouquinho, né, porque você pesquisou, você conversou, você entrou fundo nessa questão, seja em Belo Horizonte, na periferia, né, seja no Rio de Janeiro, me parece que são os dois lugares básicos que você filmou. E aí, que conclusão que você chega depois desse mergulho nessa temática? Olha, eu acho que esses casos se devem a diferentes razões, né? A gente coloca um monte delas ali, mas vai mostrando como que religião e poder, que sempre caminharam de mãos dadas, não se separam de forma alguma dentro desses territórios periféricos. E que uma coisa que influencia muito é a conduta que passa a ser adotada pelos donos dos morros, por esses traficantes evangélicos, né, pessoas que já estavam no crime e só experimentam um processo de conversão e acabam se conciliando as duas coisas, né, permanecem a sua carreira no crime ao mesmo tempo que desenvolvem uma frequência grande nos cultos e práticas evangélicas ali, né? E eu gosto muito quando você falou desde a apresentação do filme que a gente não pode generalizar nada, né? Eu acho que é um filme onde a gente teve essa preocupação o tempo todo de não colocar em caixinhas e dizer que todo evangélico é intolerante, né? E que não é isso que a gente procura mostrar no filme. A gente mostra um monte de opiniões diferentes e de condutas e atitudes diferentes entre esse escopo de personagens que a gente traz em Fé e Fúria. Tanto que eu acho que o personagem que me parece dos mais interessantes é o Fabrício, que é um cara completamente lotado de tatuagem, piercing, implante na mão, né, dread. Ele vai chegando ali, no primeiro momento, quando ele aparece, tá justamente quando a coisa está muito separada, a gente vai colocando do lado os evangélicos, do outro lado os adeptos de Umbanda e Candomblé, e a gente vai vendo alguns discursos super intolerantes entre os evangélicos, e começa a falar do demônio, começa a falar do diabo, e aparece o Fabrício, que no primeiro momento parece que é a personificação disso, e ele faz suspensão corporal, e ele se pendura lá, né, e tal, e aí fica todo mundo atacando ele, relacionando ele com o diabo e tal, só que de repente se descobre que esse cara é evangélico, e aí até esse momento do filme, quando chega essa revelação, todos os evangélicos que a gente está mostrando eram intolerantes, e só que aí você vê que, então, se ele é evangélico, ele também vai ser intolerante? Não, de jeito nenhum, ele é um evangélico super lúcido, super tolerante, e que tem muita atitude, não tolera nenhum tipo de intolerância, não suporta isso, né? Então bota o dedo na cara mesmo, mete o pé e não tem papo na língua e vai mostrando o que parece para ele que está errado, que é muita coisa, né? Então a gente vai construindo o filme mostrando isso, como é que
não dá para você colocar dois polos, né? Existe muita coisa entre esses dois extremos, mas que sim, o que acontece aí, eu gosto muito quando o Ivanir deixa muito claro para a gente que o que tem ali não é uma guerra, porque um lado bate muito, tem muito poder econômico, tem muito respaldo por trás dele, tanto de poder econômico, de mídia, de bancada, de tudo, e o outro lado sobrevive enquanto pode, apanhando até não poder mais, né? Tentando somente resguardar o seu direito de fazer valer o seu direito de exercer a fé no lugar onde nasceu, no lugar onde mora ali. Então, o que está acontecendo não é exatamente uma briga, é um massacre, é um extermínio de uma parcela da população dentro dessas comunidades de matriz africana. Então, eu acho que isso eu acho que é uma das conclusões que a gente chega durante a realização do trabalho. Mas qualquer um que assistiu o filme vai ver como é que sempre tem muitas camadas por trás, né? A sociedade brasileira e a forma como o brasileiro tem de se apresentar enquanto agente social ali de alguns processos, a gente sempre tudo tão complexo que a gente precisa olhar tudo com uma grande desconfiança. Eu sempre fujo de conclusões precipitadas e acho que a gente precisa tentar enxergar o que está por trás de algumas coisas, principalmente nesse momento que o país vive, onde fala-se muito em cidadão do bem, né? Fala-se muito em quem é correto, né? Fora muita hipocrisia que existe por trás de tudo isso, né? Eu acho que é fundamental a gente ver como que esses conceitos e esses ideais influenciam quando a gente está tratando de algumas determinadas situações, como, por exemplo, esse filme que tem um recorte desses conflitos e embates religiosos acontecendo em territórios periféricos e o poder que tem você, de repente, de acordo com a sua orientação religiosa e com a sua vestimenta, você começa a ver que você está sendo mais respeitado dentro da sua comunidade. Porque eu acho que tem a questão do respeito, tem a questão da visibilidade, que são coisas que gritam muito, né? Mas também tem sempre a questão do poder, né? Isso é sempre algo bastante que a gente precisa de olhar com uma certa desconfiança o tempo todo, porque está todo mundo buscando algum poder econômico, algum respaldo simbólico dentro daquele território ali, porque também a gente está falando, a gente sabe que isso, em um primeiro momento, você ter mais seguidores ajuda a manutenção financeira da sua prática religiosa ali, mas que isso também, ter grandes seguidores no dia de hoje, significa também voto. Né? A política nacional explora muito isso, a gente vê nos últimos dias como que a pauta religiosa inflamou o processo eleitoral no início desse segundo turno, né? E como que isso tem sido usado muito pelas campanhas para melhorar a imagem dos candidatos, ou jogar com relação à construção dessa imagem aí. Infelizmente, a gente vive nesse mundo de fake news e desse momento onde muitos seguidores de determinados grupos são completamente cegos e só consomem o tipo de informação que vem pelos seus canais de WhatsApp, de Telegram, ou de Facebook, ou de redes sociais aí, né? E tomam aquilo como verdade sem desconfiar de nada, né? De todos os interesses que podem ter por trás. Outra questão que eu acho que é muito evidente para mim, Angela, é que essa é uma questão que traz por trás dela também a questão do racismo, que é a grande ferida da sociedade brasileira, né? Eu acho que se a gente for ver quase a maioria, se não a maioria, ou um número absurdo de questões que influenciam de forma
fundamental à sociedade que a gente tem hoje, elas estão pautadas por um racismo, e é um racismo tão cruel que não se aceita nem falar sobre isso. Uhum. Nesse sentido, Marcos, exatamente. Eu queria te perguntar sobre esse ponto mesmo, porque a gente sabe, né, foram 3 séculos de escravidão aqui no Brasil, e uma abolição, né, vamos colocar entre aspas quase, que jogou, né, o pessoal, né, ao Deus dará, na rua, porque não teve nenhum tipo de recompensa, né, de nada, ao contrário nos Estados Unidos, que os ex-escravos receberam terra, receberam até algumas cabeças de gado para iniciar a vida. Não digo que seja maravilhoso, mas pelo menos não é o zero que aconteceu aqui no Brasil. E exatamente essas pessoas, os filhos dessas pessoas, os netos dessas pessoas, foram morar onde, né? Nas favelas, nos lugares mais distantes, nos aglomerados, nas áreas mais pobres. E levaram junto a sua fé, a sua religião. E aqui no Brasil, essa discriminação, né, essa coisa pesada da herança da escravidão, se somou ao racismo e se somou também a um preconceito enorme em relação a essas religiões de matriz africanas. E aí a gente tem isso de um lado. Do outro lado, se historicamente com a Igreja Católica a convivência teve lá, aqui ou acolá problemas, ninguém está negando isso, né? Mas me parece que algumas denominações evangélicas radicalizam nesse aspecto, né? E é interessante a gente pensar também a velocidade com que a população brasileira está se tornando evangélica, sobretudo nessas denominações mais radicais. Como é que você lida com essas 3 questões, esse racismo, essa criminalização das religiões de matriz africanas e essa aceleração, né, das religiões evangélicas, especialmente as neopentecostais no Brasil? Você acha que isso é por acaso? Como é que você vê isso tudo? Não, eu acho que assim, né, o Brasil experimenta esse crescimento absurdo do número de evangélicos nos últimos 20 anos, né, cresce numa velocidade muito rápida, e isso é claro, cada vez mais, à medida que isso cresce muito, eles chegam a todos os lugares também, né, a todas as instâncias. A gente assiste há pouco tempo aí o Supremo Tribunal Federal recebendo também, né, o primeiro evangélico aí, que tipo toda a sociedade observa se isso vai alterar ou não alterar o julgamento, porque são pessoas que seguiam por uma pauta de costumes bastante específica, né? E o grande problema, eu acho que é quando isso começa a entrar na frente da função que a pessoa exerce, né? Porque é uma das coisas que a gente mostra em Fé e Fúria, que me parece bastante complicada, é quando você tem funcionário público que não exerce sua função, e sim coloca a sua religião como um crivo para as decisões que toma no cargo que está representando ali, né? Um caso absurdo que a gente mostra no filme é como que aconteceu uma coisa de um terreiro que estava numa rua que sofreu uma rachadura, e 9 casas dessa rua sofreram rachadura, a rachadura era a mesma em todas, mas aí o técnico da Defesa Civil vai lá e interdita somente uma casa. Essa casa é o terreiro. E aí, quando você vai ver quem é esse técnico, é uma pessoa ligada a uma religião neopentecostal e que utiliza isso como critério para as decisões que toma, né? Então, isso é muito sério, muito complicado, muito grave, me parece. Agora, com relação a isso, a essa articulação que você propôs aí para eu pensar, de 3 levas, eu acho que sim, está crescendo, a gente não tem como mensurar, a gente até pode imaginar. Você tem o Divino Amor, filme do Gabriel Mascaro, lá de Recife, que propõe um futuro onde seja o momento em que, seja o ano em que, como
como está crescendo de forma exponencial, ele resolve ambientar o filme dele no momento em que os evangélicos vão ser maioria e como que isso vai influenciar em alguns costumes ali. É uma projeção que ele faz dentro do campo da ficção, né? Mas eu acho difícil a gente mensurar. A gente pode imaginar algumas coisas aí, ou saber ao certo, vamos descobrir o que vai acontecer. Agora, uma coisa que me parece que assim não vai deixar de existir, infelizmente, é o racismo. Isso sempre vai estar presente, porque é algo estrutural que está arraigado nas entranhas da sociedade brasileira. E grande parte da sociedade não aceita nem conversar sobre isso, não aceita sempre remete a essa coisa de que é mimimi, de que as pessoas estão se queixando à toa de uma coisa que não leva em consideração desigualdades históricas, processos que foram naturalizados e que hoje, por algumas questões decoloniais, vêm caindo à tona, vêm sendo vistas de outra forma, vem recebendo releituras, e que me parece que o tipo de uma forma geral, a conduta nesse caso, eu acho que é a mesma de vários outros aspectos. Quem nega a existência tem rabo preso na parada. Né? É a mesma coisa que acontece com o bullying. Todo mundo que condena, quando você começa a defender bullying, que começa a falar assim, não, isso não é isso, não tem que levar em consideração e tal, não é. Pode apostar que é a pessoa quem faz. Né? Pode apostar que quem fala que racismo é mimimi é porque, assim, não, estou com medo de chegar a mim. Se começar a falar isso, se começar a confrontar todo mundo, eu vou ter que responder por algumas coisas também, sabe? Então, eu acho que isso é muito complicado, ainda mais nessa época que tem a ver com essa questão do cidadão do bem que eu estava falando, né? Eu adoro uma coisa que saía de uns tempos para trás, uma frase que começou a circular muito pelas redes sociais, uns tempos atrás, que falava assim que quando está falando da hipocrisia presente na população, que sempre falava assim, só é neoliberal até sair concurso público, só é conservador até descobrir o histórico de navegação do computador, e só é a favor da vida até o filho engravidar empregado, sabe? Que mostra, assim, muitos, né, dessas pessoas que se vestem com essa coisa de eu sou moralista, eu sou o cidadão do bem, eu sou alguém que respeita a família, os bons costumes e tal, mas que, às escondidas, age de outra forma ou, né, se aproveita das oportunidades ali para fazer coisas que vão muito em contra do discurso que está pregando ali. E, para fechar, eu acho que essa questão de demonização ali, eu acho que é algo que funciona, no filme a gente mostra isso, apesar da cosmologia dessas religiões de matriz africana não está relacionada com nada de diabo, não tem nada com isso, mas é uma forma de ter um inimigo muito bem definido. Né? E fazer com que, para que eu ganhe força, eu ataco o outro, e esse outro tem menos poder do que eu, né? E com isso eu vou precisar estar o tempo todo usando ali ele como se fosse o outro como um mau exemplo, né? Para que eu possa conseguir articular o meu discurso. Isso não é novo, isso acontece, né? A gente viu guerras e guerras sendo produzidas baseadas nessa mesma coisa, como que ajuda, né? Vamos lá no nazismo, o discurso todo, o pensamento do Goebbels, ter um inimigo comum ajuda eu reunir o meu grupo, né? Os meus adeptos, os meus seguidores, para combater, né? Isso é a mesma coisa que faz o comunismo, né? Todo mundo fala o comunismo, né? Não vai deixar um discurso que é muito dessas pessoas intolerantes muito presente hoje em dia, é isso, né? Tudo que eu estou fazendo é para que não aconteça o comunismo. O comunismo não tem nada a ver, né? Se a gente for observar o que a gente teve de governo de esquerda aqui, foi muito mais de centro do que de esquerda, né? Mas as pessoas associam algumas coisas, né? Nunca se falou tanto em Venezuela, porque precisa demonizar algum lugar. Né? Por que Cuba, já que a gente falou de Cuba na primeira fase, por que Cuba sempre chamou a atenção do mundo todo? Porque precisava existir Cuba para que o capitalismo, né, para que os Estados Unidos tivesse ali, né, um inimigo. Se quiser atacar mesmo, eu vou lá, eu te destruo, eu te aniquilo, mas não, eu preciso dele ali no meu radar, porque ele alimenta o meu discurso e faz com que eu me comunique mais com os meus seguidores, né? Porque eu crio uma ameaça e vou tratando com isso, né? Que é a mesma coisa que a gente, infelizmente,
observa até os dias de hoje. É um discurso dos anos 60 aí, que é recuperado, deturpado completamente, né? Visto que as pessoas não leram nada, não têm a menor noção do que é comunismo, né? Mas ficam relacionando algumas coisas, né? E tanto que às vezes a gente vê algumas práticas, se você relacionar a coluna da direita com a da esquerda, eles vão chegar a resultados que vai dar um nó na cabeça deles, né? Porque vão chegar e falar assim, opa, peraí, eu estou adotando discursos, posturas e atitudes que eu sou contra, mas, na verdade, é porque você não sabe exatamente como que essas coisas se estruturam. Exato, Marcos. E aí, enquanto você estava falando, né, eu estava acompanhando e pensando também, sem dúvida que o racismo sempre existiu no Brasil, né, com essa história, essa herança, né, de 3 séculos de escravidão. Mas a gente já teve momentos melhores, não é? Um país mais tolerante, um país que, por outro lado, combatia o racismo. Não é? O racismo é crime, né? Inafiançável. No entanto, a gente está percebendo, especialmente depois de 2016 para cá, né, com o golpe contra Dilma e o que veio depois, contra a ex-presidente Dilma, que essas leis estão ficando mais frouxas. Exemplo concreto, eu vou dar 2 exemplos de ontem, estão aí em alguns jornais e telejornais. O cantor Seu Jorge, né, estava fazendo um show em Porto Alegre, a convite de um clube, né, ele foi a convite de um clube, e, de repente, no final, a plateia se divide entre aplaudir e vaiar. Né? E o lado que vaiou o insultou, né? Com aqueles insultos que a gente conhece, né? Ofensivos, macaco, negro, absurdos, né? Absurdos e tal. Isso tinha reduzido ou quase acabado de forma assim tão evidente. Né? Ontem mesmo, os noticiários noturnos deram conta também de uma senhora de bem, né, supostamente, criando caso com um vizinho, que é um jovem negro, influenciador nas redes digitais, e que hoje ganha dinheiro. Então, ele pode morar num prédio, num condomínio de classe média, não parece que seja média alta, não, mas média, e essa senhora se recusa a entrar no elevador, se ele estiver no elevador. Né? E, sabe, isso é um absurdo. Não, isso tinha acabado, essas manifestações mais evidentes, mais absurdas de racismo tinham acabado. A sociedade está mais tolerante com esses absurdos, Marcos? O que você acha a partir, né, desse mergulho que você fez nessa temática que envolve o racismo também? Olha, eu acho que o que aconteceu é que, a partir do momento que o Bolsonaro chega ao poder, vários setores da sociedade saem do armário, no sentido de deixar aflorar coisas que tinham, valores que tinham ali dentro, mas que começam a ficar escancarados, porque você sabe que você vai encontrar respaldo em discursos intolerantes ali. Né? Você vai encontrar, e isso acho que a gente pode observar em todas as. Não é só o número de casos de racismos mais evidente que começa a acontecer. Não, né? É porque se a gente olhar em todos os aspectos, por exemplo, desmatamento, aquela coisa das queimadas, né? Quando começa, assim, é porque eu sei, é impressionante a gente ter um governante que se gaba por ter baixado o número de multas que se aplica a quem praticava desarmamento. E as pessoas votam. Né? É muito maluco. Né? No resultado da eleição, a gente tem o cara que defendia as madeireiras ilegais e o desmatamento ilegal, obtém mais votos do que a ambientalista que sempre foi contra esse tipo de prática. Né? Então, é um momento muito delicado da nossa sociedade, da história do país, onde a sociedade como um todo é muito mais permissiva para essas atitudes intolerantes, que vão contra um dos elementos mais fortes e fundamentais, que me parece, da cultura brasileira, que é a diversidade.
porque são todos discursos de não aceitação à diferença, né? E aí você vai matando tudo que não fala e não age de acordo com o meu time, de acordo com o que eu penso aqui, né? A gente chegou num momento onde o discurso é tão radical que qualquer pessoa que esteja do lado do meu líder, eu vou votar e vou acreditar até a morte, vou defender até a morte, qualquer coisa, independente de qualquer pessoa que seja. Se essa pessoa, mais tarde, briga com seu líder, ela não é eleita na eleição seguinte, né? Uma quantidade de casos que a gente viu aí, né, de quem brigou contra com o Bolsonaro, né, não se reelegeu ou perdeu muito voto ali, né? Então, porque segue a cartilha e as orientações perfeitamente. Então, eu acho que sim, a gente está num momento em que a sociedade está a gente encontra um caos social onde a gente está perdendo civilidade. Isso me parece bastante complicado. E também no momento onde esses discursos de ódio estão tão fortes e as atitudes estão cada vez mais impensadas e mais intolerantes, e a gente não pode esquecer que este momento, que é o mais complicado, também é o momento onde tem mais armas na rua, onde veio se armando a população nos últimos anos, veio legalizando, né, o acesso, né? Uma coisa que eu me pergunto muito, o que vai acontecer daqui a alguns anos, se a gente não freia isso agora, o que pode acontecer quando todo mundo, ou como uma parte da população resolver andar armada e resolver usar esta arma para resolver qualquer coisa. Hoje em dia, até em briga de trânsito, de vez em quando tem alguns casos que aparecem. Mas você imagina assim, está na praia, uma coisa horrível na praia é quando alguém chega com aquelas caixinhas de som, né? Aquelas caixinhas de som e liga ali e fica aquela coisa, te obriga todo mundo que está naquele espaço a escutar o seu som. Você imagina se começa uma discussão onde alguém pede para baixar e outro não fala que não, e um deles está armado. E começa a discussão, né? O Fé e Fúria fala muito disso, de como que a arma intimida o morador da comunidade ali, né? Que faz de tudo para ser respeitado, para não tomar tapa na cara da polícia, para não tomar geral baculejo da polícia quando chegar ali, né? Então sabe o poder que uma arma tem de intimidar, né? E a gente está num momento onde eu falei isso, que a sociedade, que muitos aspectos da sociedade saiu do armário nos últimos 4 anos, porque eu acho que tinham coisas que estavam guardadas ali dentro que estavam adormecidas e de repente falou assim, opa, podemos falar, podemos verbalizar e podemos agir a partir de agora, porque não vamos ser condenados, porque a gente tem um exemplo do nosso líder que respalda essa jogada. E aí eu acho que é muito difícil também, Angela, porque eu acho que assim, fala-se muito em polarização, em divisão da sociedade brasileira, não é que o Brasil está dividido. O Brasil e sempre foi dividido. Só que essa divisão está escancarada nos últimos tempos, né? E um lado está armado e está encontrando cada vez mais respaldo nas suas práticas intolerantes, até para justificar coisas injustificáveis, como usar a Bíblia para justificar atos injustificáveis, usar a palavra de Deus para justificar atos injustificáveis, né? O tempo todo usar a liberdade para poder falar mentira, né? Para poder espalhar fake news e dizer que não, eu tenho que ter liberdade de poder falar. Não, tem coisa que mentira é mentira, não é ponto de vista diferente, né? Então é muito delicado tudo isso que a gente está vivendo. Exato. E eu fico pensando, viu, Marcos, você, ao longo, né, do documentário, você vai pontuando, né, essas questões todas com as falas, né, das diversas pessoas ouvidas e tal, mas me parece que fica para o final a mensagem central do filme, né, do documentário, que é o seguinte: ali não se trata só de dois lados, né? Neopentecostais e religiões afrodescendentes, matrizes afrodescendentes, mas o que a sociedade, toda a sociedade, tem a dizer sobre essas questões e como que ela vai agir para exatamente parar, né, os absurdos que são relatados e registrados lá.
né? Essa foi sua preocupação central? Mostrar o quadro sem retoques e deixar como reflexão maior isso? Nós vamos assistir isso assim, né? Parados, o que cabe a cada um, isso não nos diz respeito. Qual que foi a sua mensagem central, digamos assim? Olha, eu acho que não, eu tenho certeza que o que eu quis naquele momento ali é abrir a reflexão para que a gente pensasse sobre o modelo de sociedade que a gente quer para esse país. Eu acho que é isso que está em jogo, sabe? A gente mostra um monte de atrocidades acontecendo ali ao longo do filme, né? De vários momentos de quem está assistindo fica assim, uau, uau, eu não sabia. Tem muita gente que sai de lá e fala assim, eu não sabia que isso acontecia, eu não sabia que era desse jeito, eu não sabia que tinha tanta arma, que era tanta militarização, que era tanta utilização de termos militares e linguagem bélica para resolver algumas coisas. Só um comentário, um casal que estava do meu lado assistindo, no final falou o seguinte, será que é documentário mesmo? Será que isso não é ficção, não? Sabe? Quando esse filme foi lançado, ele foi lançado no IDFA em 2019, que é o maior festival de documentários do mundo, fica lá em Amsterdã, as sessões estavam lotadas, um monte de gente, o público majoritariamente europeu, e nas conversas depois sobre o filme, era impressionante como as pessoas me perguntavam assim, é difícil para a gente acreditar que tudo isso que a gente está vendo ali acontece com um único país, sabe? É tão louco, né? A gente vê que aquilo ali é real, é tudo real, e todos aqueles processos estão acontecendo, mas que nem sempre a gente se dá conta, ou nem sempre a gente presta atenção para ver o que está por trás. Né? Aquele negócio que eu estava falando, que a gente tem que olhar tudo com uma certa desconfiança, para tentar entender quais os processos que estão por trás das atitudes, ou da construção da imagem, ou da aparência que está sendo construída de determinada coisa ali. Né? Eu acho que isso é o mais grave. Agora, e essa reflexão do final, eu acho que é isso, a gente precisa pensar olhar para o tempo que a gente está vivendo e ver qual é o país que a gente está experimentando, para onde a gente está apontando, e pensar se é esse o modelo de sociedade que eu quero para o meu país? É esse que é o projeto de nação que me interessa lutar? Né? E quando você fala assim para isso, como é que a gente luta com isso? Eu acho que a gente luta com o voto. Né? A gente está aí há pouco mais de uma semana de ter o poder de decidir se a gente vira uma página ou se a gente fica agarrado nela. Né? E olha, e tem um monte de coisa mostrando para a gente aí para onde está levando. Né? Tem muita coisa armando aí. Né? Por isso que Fé e Fúria é um filme tão urgente, porque a gente analisa alguns processos ali que influenciam muito a vida de todos nós. Não é um filme feito somente para quem tem as religiões envolvidas no processo ali. Não é um filme sobre religião, é um filme que parte de casos de intolerância religiosa, mas que vai falar da sociedade brasileira como um todo, como essa sociedade vem se comportando, quais são os temas que estão presentes ali, né? A gente, apesar da gente terminar de filmar em julho de 2018, a gente termina de filmar. Tudo que aconteceu dali tinha a ver, como se a gente, entre 2016 e 2018, tivesse captado tudo que pairava sobre a sociedade brasileira e que foi articulado no discurso da eleição de 2018. E veio sendo exagerado nos últimos 4 anos e deságua novamente, dessa forma, potencializada na boca da eleição de 2022. Então, assim, eu acho que a gente precisa abrir os olhos, os ouvidos, a mente, os corpos, porque a gente experimenta um momento extremamente grave, onde pessoas estão morrendo, onde pessoas estão sendo atacadas, onde pessoas estão sendo impossibilitadas de exercer sua fé, que é uma coisa que você tem dentro, que ninguém, em teoria, ninguém podia te roubar, mas você não pode manifestar elas. As pessoas estão sendo intimidadas com armas, as pessoas estão sendo intimidadas a votar em função dos candidatos representados por esses grupos, e a gente, ao mesmo tempo, está matando a diversidade da cultura brasileira, a gente está tratando o outro muito mal e a gente está sendo pouquíssimo tolerante com o que é diferente. O respeito à diferença me parece que é algo que a gente precisa recuperar o mais rápido possível, porque sempre dá para piorar.
apesar de a gente estar num caos, sempre dá para piorar, né? E a gente está diante de uma das possibilidades de piorar. Aí, por isso que eu acho que a resposta precisa vir no voto. Exato. Eu fico pensando, né, quer dizer, tá bem distante, né, do tempo que o seu filme foi feito, ele termina em 2018, não é? Mas estou pensando em dois acontecimentos terríveis. De o quê? Menos de 10 dias atrás, o que aconteceu na solenidade, né, de Círio de Nazaré, lá em Belém, uma festa religiosa católica, em que o atual ocupante do Palácio do Planalto foi para lá com um objetivo nitidamente eleitoreiro, e os fiéis ficaram indignados, uma parcela enorme dos fiéis, né? Mas uma parte não acredita que isso tenha acontecido. E quase que para confirmar, não é, esse mesmo cidadão, ocupante do Palácio do Planalto, ele repete o mesmo padrão de comportamento, indo a outra festa religiosa em Aparecida, né, a Santa Padroeira, a Santa Negra Padroeira do Brasil, mesmo com, né, a Igreja Católica, CNBB, que é a instância máxima, né, da Igreja Católica no Brasil, pedindo, né, que não se utilizasse cerimônias católicas, né, religiosas, para práticas eleitorais. No entanto, ele vai lá e os seus seguidores aprontam dentro da Basílica, no mínimo tomam latinha de cerveja, xingam, hostilizam, né? Inclusive um rapaz que estava com uma blusa vermelha e tal. Então, é aquela história, né? Sempre dá para piorar, né? E fica aquela pergunta, né? Se em 2018 não brecamos isso, né? Nós vamos deixar passar de novo agora numa situação muito pior, né? Daí a importância, né, do trabalho que você fez, do Fé e Fúria, porque você pega isso tudo no embrião, digamos assim, né? Muito antes de ter assumido essas proporções que assumiram hoje, mas estava tudo lá, como você muito bem diz. E aí, como a gente está caminhando para o final, né, dessa conversa, eu queria te perguntar o seguinte: você faz um cinema com uma nítida vocação sociológica, antropológica, né, de entender uma sociedade ou de fazer uma fotografia de um determinado momento, mas contextualizando, né? Quais são seus próximos planos aí enquanto trabalhos em cinema? Você pretende continuar com esse tema, atualizá-lo? Enfim, o que tem aí no seu radar? Olha, os meus filmes anteriores a Fé e Fúria é um filme de 2019 que está chegando para o público agora por conta da pandemia, os represamentos, né, as salas de cinema fechadas, esse tipo de coisa, né? Mas antes de pandemia, os meus filmes eram muito diferentes disso, sabe? Eu sempre fiz filmes muito mais de uma observação visual, de uma narrativa visual, muito contemplativos e muito silenciosos, praticamente não tinha palavra. O filme não dependia da palavra para sua construção ali, sua compreensão. Então, era uma outra onda, era um outro marquinho naquele momento ali. A partir do momento que eu fiz Fé e Fúria, e eu achei que eu mudei a forma até de filmar no início, eu achava que eu ia conseguir fazer um filme que tinha mais a ver com o estilo de filmes que eu fazia, mas quando eu encontrei essas pessoas precisando gritar para o mundo todas as opressões e as violências que elas vinham experimentando há muito tempo, eu joguei meu estilo no lixo e abri espaço para que elas falassem, e fiz um filme com muitos personagens onde tudo é costurado através do discurso deles e tal, né? Porque o filme tem isso da gente partir do micro até chegar ao macro ali. Eu precisava, para poder fazer essa expansão, eu precisava encadear dessa forma. Depois do Fé e Fúria, eu comecei a pensar em umas coisas enquanto fazia e tal. Eu acho que a gente está num momento tão complicado do país que eu não me senti à vontade para não tocar alguns assuntos, sabe? Eu acho que a gente precisa falar sobre essas coisas. Então, depois de Fé e Fúria, né, eu fiz um filme que já estava aprovado, chama Os Ossos da Saudade, está em cartaz em alguns cinemas do Brasil também, agora, a partir de manhã ele está em Manaus e está em Curitiba, e está passando em alguns centros culturais aqui de Belo Horizonte também, e o Fé e Fúria continua em cartaz, né, a gente está entrando na segunda semana a partir de amanhã, então vamos para manter 14 salas
em diferentes cidades espalhadas por toda a parte do Brasil. Quem não viu ainda tem chance de ver, acho que a gente precisa falar sobre essas coisas. Agora, eu já fiz outros filmes depois desses, né, porque demora entre você fazer e chegar ao cinema, demora. Eu fiz um filme chamado Pele, que é uma mistura de poesia e política, que parte da observação do que está nos muros das cidades brasileiras, como é que os muros concentram ali as angústias, os desejos, os devaneios, os sonhos, tudo que o cidadão quer gritar, ele acaba depositando naqueles muros ali. Então, mostra um pouco essa pele que veste as cidades brasileiras. Esse filme está rodando por festivais, chega aos cinemas no próximo ano. Tem uma onda mais de arte de um determinado momento e na sua estrutura, mas tem muito de política nele também. É quase que você ter um pouco da história política recente do país estampada nos muros de concreto das cidades ali. E eu fiz acabei de filmar um filme de ficção, meu primeiro longa de ficção, que toca em mineração, questão ligada à mineração, o plano de fundo da mineração, que é uma questão que eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso também, né? E eu estou finalizando, nesses últimos tempos, um outro trabalho que também é muito conectado com o que o país vive, experimentou nos últimos anos, e esses abismos ainda que a gente ainda encontra na sociedade brasileira. Então, eu estou, nesse momento, profundamente tocado por questões urgentes e que influenciam a vida de todos nós e que são fundamentais para a gente refletir sobre o que a gente quer construir desse país, sabe? Então, eu acho que houve uma mudança. Depois de Fé e Fúria, eu senti necessidade. A gente está vivendo um momento tão delicado que eu acho que Fé e Fúria, PL, Amanhã, assim, um outro filme que eu vou fazer ano que vem, chama Liga da Laje, estão todos muito afetados por esse momento que o país vive. Então, eu acho que eu senti essa urgência de falar sobre essas coisas. Então, não acho que eu vou voltar tão cedo nesse tema do Fé e Fúria aí, mas eu vou falar de várias outras coisas que estão também presentes em Fé e Fúria. Exato. Gente, olha, então, como o próprio Marcos disse, se você ainda não viu Fé e Fúria, tem mais uma oportunidade. O filme está virando, a gente sabe que os filmes em Belo Horizonte, eles permanecem ou saem de cartaz às quintas-feiras, né? Então, o Fé e Fúria está virando, aí vai para a segunda semana de muito sucesso, e se você não assistiu ainda, vai lá. Vai lá, porque a temática é mais atual impossível, não é? E não é possível alguém que se pense bem informado ou que esteja sintonizado com o que acontece no país não assistir esse filme. Ele é muito importante e traça um retrato, eu diria, um diagnóstico mesmo, né, Marcos, de um problema muito complicado, muito grave, e que a gente vai ter que enfrentá-lo e, se possível, freá-lo, né, para que as coisas não se compliquem mais ainda. Bom, gente, infelizmente nós estamos chegando ao final de mais um Toque do Coletivo Alvorada, e eu quero pedir ao Marcos que faça, então, as suas considerações finais. Eu pergunto para você, Marcos, nessas considerações, e aí, o que você espera pela frente? A gente tem uma eleição daqui a poucos dias, a gente sabe a importância que a cultura e que o cinema tem para a vida de uma população. O que você espera agora para frente? Olha, eu espero que a gente vire essa página. Queria muito que já tivesse sido no primeiro turno, foi por pouco, está super apertado ainda. Espero que todo mundo vá votar, vote de forma consciente. É assustador o que a gente anda vivendo, o que a gente anda experimentando. Eu acho que quem está indeciso precisa sair da bolha, precisa sair, vai andar pelo país, vai ver o que está acontecendo aí, deixe de se orientar somente pelo seu WhatsApp, pelo que a sua família e seus amigos te mandam aí, porque a realidade está bruta fora, e a gente está diante da possibilidade de virar essa página, passar isso, né? Tomara que aconteça. Espero com todas as minhas forças que isso aconteça, porque a gente não merece um Brasil para onde ele está apontando.
precisamos dar um jeito de apontar a bússola para outro lado. Uhum. Pois é, então, gente, a gente agradece demais, viu, Marcos, por essa entrevista tão bacana, pela sua sensibilidade, lucidez. E olha, nós do Coletivo Alvorada estamos na luta, né, para o Brasil virar essa página. Então, nessa luta, eu vou lembrar que a banquinha da democracia do Coletivo Alvorada, ela está presente na Praça 7, todos os dias, de 9 da manhã às 18, de segunda a sexta. A banquinha da democracia está presente também na Praça da Savassi, no mesmo horário, de 9 da manhã às 18, também na Praça da Estação, aí ela vai um pouco até mais tarde, vai até de 9 às 19 horas, né? E também em várias estações do metrô. É importante, por quê? Porque é um espaço para as pessoas tirarem dúvidas, para conversarem umas com as outras, conversarem conosco do Coletivo Alvorada, né, sobre a importância desse momento e como é fundamental, como diz o próprio Marcos, a gente virar essa página, porque essa página está muito ruim e muito pesada para a maioria esmagadora da população brasileira. E além, né, das banquinhas da democracia, eu vou pedir a Alessandra, nossa produtora técnica, para rodar também a Kombi da democracia, a Kombi do Coletivo Alvorada. Olha que bacana, gente. Faz o L, faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz um coração grandão. Vem! Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer. A sua história se parece com a de tanta gente. Pois é, dá para virar essa página, dá para virar. Gente, mais uma vez, muito obrigada, Marcos. Mais para frente, né, nós vamos voltar a conversar quando você tiver novos filmes aí na praça ou quando você quiser também, tá? Estamos aí na área, tá? Perfeito, muito obrigado. Foi muito prazeroso conversar com você e vamos à luta. Não podemos nada não, que não tem nada, não ganhamos nada até agora. Exatamente, né? Mas se a gente não batalhar, podemos perder, mas nós vamos vencer, vamos virar essa página. Gente, olha, esse programa não teria acontecido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró e se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. Beijão para vocês. Quem ainda não curtiu, curte. Quem não se inscreveu no YouTube do Coletivo Alvorada, vai lá, se inscreve. Quem não acessou o nosso sininho, ativa o sininho. Vamos colocar mais pernas para nós, para a gente chegar mais distante e conseguir ir mais longe. Até semana que vem. Beijo para todos. Tchau.